Salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo desse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Dessa vez eu irei destrinchar sobre a cultura do imediatismo no Brasil. Pessoal, quer queira ou não, se trata de uma realidade, né? Mas essa questão é resultado de uma sociedade superficial e também de uma sociedade líquida, né? Antigamente, questões mais longevas eram mais valorizadas. Hoje em dia, o que é supérfluo, o que é muitas das vezes idiota, né, tem ganhado mais notoriedade, quer queira ou não, pessoal, quer queira ou não, né? É só vocês verificarem esses conteúdos, entre aspas, que mais ganham visualizações no Brasil, né? São conteúdos, entre aspas, né? Eu não diria conteúdo, né? Mas é o termo que eu estou utilizando aqui, pessoal, certo? São vídeos que não tem sentido nenhum, né? E o Brasil é um país que valoriza isso, né? Não sei como é que estaria essa questão em outros países. É lógico, né, que não tem como comparar a cultura do Brasil com a de outros países, né? Porque o Brasil é muito miscigenado, mas mesmo assim, pessoal, mesmo assim o Brasil tem culturas assim identificáveis há padrões no Brasil, né? Há culturas assim com os quais a gente pode até aceitar que sejam assim, mas a gente não quer dizer que a gente tem que compactuar, certo? Tem gente que diz assim, porque reclamar do que está errado no Brasil não vai te levar a lugar nenhum. Pessoal, vai de cada pessoa. Aqui eu tento trazer meu ponto de vista sobre o que está acontecendo, certo? Meu ponto de vista, né? Eu não estou falando pelos outros, estou falando por mim mesmo, tirando minhas próprias conclusões, certo? E logicamente, né, tem gente que não aceita, né, nenhuma crítica social de jeito nenhum, né? Mas enfim, né? Então há certo tipo de normas aqui no Brasil que já se consolidaram, né? Tem gente até que acha que de tanto terem se consolidados, elas são normais. São normas que já foram, por assim dizer, consolidadas, que as pessoas consideram até mesmo normais, né? Só que não são em outros países, né? Para vocês terem uma ideia. Por isso que tem gente que tem alguns relatos de pessoas que saem do Brasil e tem um choque. Porque tem um choque de cultura, porque às vezes as pessoas até não compactuam com culturas de outros países, porque o choque é tanto, né, que a pessoa até quer voltar para o Brasil, né? Então, muitas vezes morar lá fora a pessoa tem um choque e ela não consegue se adaptar, certo? É sobre isso que se trata, né? Mas sobre o mediatismo em si, pessoal, novamente, reflexo de uma sociedade tanto superficial quanto diria fútil. Por que não? Fútil. Por quê? Não adere a ideias mais complexas. Por isso que eu digo, conteúdo aqui, os conteúdos do meu canal, né, são para um público diferenciado. Não é para qualquer pessoa, né? Não é qualquer pessoa que aceita o que eu estou falando aqui, o que eu estou dizendo, né? Por quê?
novamente, as pessoas estão preocupadas muito mais com aquilo que é banal, né? Você vê que muitos dos vídeos que hoje em dia fazem sucesso, ganham milhões de visualizações, são aqueles que valorizam a idiotice, né? E logicamente que a gente que traz um conteúdo mais intenso, mais diferenciado, mais autêntico, né? Isso é visto como se fosse errado no Brasil, isso é visto como se for, isso é negligenciado no Brasil, porque o padrão é, quanto mais idiota, mais sucesso. É esse que é o padrão no Brasil, né? E quanto a essa questão do imediatismo, pessoal, é o seguinte, né? Quantas vezes você já se deparou com pessoas que de repente falavam assim, ó, se tu embarcar nesse projeto, se tu embarcar nesse trabalho, então tem que trazer resultado logo, né? Existem muitas pessoas assim no Brasil, muitas pessoas assim no Brasil, muitas mesmo, muitas, né? E como que você vai tratar sobre assuntos mais complexos, assuntos mais intelectuais com pessoas assim? O Brasil mesmo é um país que não valoriza a educação. Se tu trazer uma visão de mundo mais complexa, né, ela não vai compreender, não vai bater com o que ela propaga, com o estilo, com o que ela propaga, certo? Não vai bater, né? Então, pessoal, existem muitas pessoas assim, principalmente mochileiros, certo? Agora, o Brasil também é um país que tem muita farra, enfim. O Brasil é uma mistura assim de várias culturas assim que você não vê em país nenhum, né? É por isso que tem muito gringo que quando chega no Brasil também tem um choque, né? Mas é isso, pessoal. Eu não sou imediatista, né? Entendo que para até algumas coisas a gente pode até trabalhar com curto prazo, né? Mas é importante saber ter um equilíbrio, né? E hoje em dia as pessoas, de uma certa forma, estão desequilibradas. As pessoas não estão tendo mais noção do que é o certo e errado, para vocês terem uma ideia, né? Então o desequilíbrio é que está sendo o padrão no Brasil, o que está sendo tido como normal no Brasil, né? E logicamente aquele cara mais equilibrado, né? Que também preserva, né? Que é low profile, né? Que é praticamente o meu estilo assim. Ele não é muito bem visto no Brasil, né? E logicamente, né, não sendo uma pessoa imediatista, é lógico que eu não vou me encaixar numa sociedade assim. É lógico, né? Então, há diversas culturas no Brasil aos quais não compactuo. Uma delas é essa, a cultura do imediatismo, né? De apresentar resultado para ontem, né? Você acabou de embarcar em um projeto, tu tem que trazer já resultado, porque senão não compensa, né? Mas isso é típico de uma, eu diria até, pessoal, de um imaginário brasileiro, né? Porque assim, existem questões que são, eu até entendo que há uma hierarquia, né? Mas somente prezar pelo curto prazo, achando que o curto prazo é o ideal,
discordo veementemente, né? Existem hierarquias, né? Mas as pessoas não sabem, até mesmo, né? Aqui no Brasil, muitas das vezes, não sabem o que é isso, não sabem o que é isso, não sabem diferenciar o certo do errado, não sabem que existem hierarquias, né? Consequentemente, que vê uma sociedade em decadência, em extrema decadência, porque quanto mais valoriza o supérfluo, né, mais doente essa mesma sociedade fica. Não tenho dúvida disso, né? Então, o que é o reflexo do imediatismo, senão o reflexo da superficialidade, né? Não tenho dúvida disso, pessoal, né? Também da futilidade, é resultado de uma sociedade líquida. Antigamente não era assim, pessoal, né? Antigamente as pessoas prezavam muito mais por questões mais intrínsecas ao ser humano. Músicas clássicas eram mais valorizadas. E a gente sabe, né, que músicas clássicas, muitas das vezes, são músicas complexas, né? Mas com essa sociedade superficial e imediatista, né, não está preparada para essa conversa. Não tenho dúvidas quanto a isso. Então eram esses os pontos, pessoal, sobre o tema, né? Qualquer outro detalhe trago em outros conteúdos. Valeu, até a próxima.